Donald Trump anuncia novas tarifas de 25% sobre importações de automóveis e acusa a União Europeia de ser injusta com os Estados Unidos. Ao fim de 2 cimeiras, o desejo de Macron foi satisfeito por Washington. União Europeia convidada para as negociações sobre a Ucrânia na Casa Branca. Volodymyr Zelensky acusa Donald Trump de viver num espaço de desinformação promovido pela Rússia. O presidente dos Estados Unidos anunciou na terça-feira que pretende impor tarifas de 25% sobre as importações de automóveis, bem como de semicondutores e produtos farmacêuticos. Isto acontece depois de já ter anunciado a mesma taxa sobre as importações de aço e alumínio. Há muito que Donald Trump se insurge contra o que considera ser o tratamento injusto das exportações automóveis dos Estados Unidos nos mercados estrangeiros. A União Europeia cobra uma taxa de 10% sobre as importações de veículos, 4 vezes superior à taxa de 2,5% aplicada pelos Estados Unidos. You know, the EU has been very unfair to us. We have a deficit of $350 billion. They don't take our cars. They don't take our farm products. They don't take almost anything. They take very little. And we're going to have to straighten that out. And we will. I have no doubt about it. Trump afirma que o campo de jogo está inclinado contra as empresas norte-americanas, uma vez que os outros países tributam as exportações dos Estados Unidos a uma taxa mais elevada do que os Estados Unidos tributam as suas. Mas muitos economistas que criticam a medida argumentam que o imposto adicional sobre as importações é normalmente transferido para os consumidores. Is Emmanuel Macron's gamble starting to pay off after organizing 2 emergency summits in Paris this week with EU nations and NATO member states to come up with a united front to the lightning rapprochement between Moscow and the US? Well, it looks like Europe is finally invited to the negotiating table. Just after the second emergency meeting in Paris this Wednesday, US President Donald Trump's national security advisor Mike Waltz announced that both Macron and British Prime Minister Keir Starmer will be invited to the White House next week. One of the main fears today is that Trump could reach an agreement with Russia that would work against the security interests of both Ukraine and the EU. But other than the general consensus that Russia is a threat, well, the 27 bloc is still deeply divided on how to respond to this, especially when it comes to whether or not to send peacekeeping troops to Ukraine. However, the French president announced on his X account, former Twitter, that decisions concerning European security will be taken in the coming days and weeks, stating that the 27 bloc is convinced of the need to increase the defense and security spending and capabilities of Europe. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. O presidente da Ucrânia afirmou que o seu homólogo norte-americano vive num espaço de desinformação promovido pela Rússia. Declarações que surgem depois de Trump ter afirmado que o índice de aprovação de Zelensky entre os ucranianos seria de apenas 4%. Mas o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev indicou que essa taxa atingiu os 57% em fevereiro. Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому desinformaционном просторі. Trump também criticou a Ucrânia por não ter realizado as eleições presidenciais que estavam inicialmente previstas para março ou abril do ano passado, uma votação que foi adiada porque a Constituição do país não permite a realização de escrutínios com a lei marcial em vigor, algo que acontece desde o início da invasão russa. Um facto que tem sido utilizado por Putin para retratar Zelensky como ilegítimo. No sábado, Zelensky disse estar disponível para discutir a realização de eleições na Ucrânia, mas alerta que o levantamento da lei marcial poderá enfraquecer a defesa do país. Já depois disso, Trump pareceu culpar Kiev pela invasão russa, afirmando que os ucranianos nunca deveriam ter começado a guerra.
Uma alegação que surgiu em resposta às críticas de Zelensky pelo facto de o país não ter sido convidado a participar nas conversações de paz com a Rússia na Arábia Saudita. Hello. O jornalista ucraniano e ativista Maxim Butkevich passou mais de 2 anos em cativeiro na Rússia. Alistado no exército ucraniano em fevereiro de 2022, foi capturado pelas forças russas e condenado a 13 anos de prisão. Regressou a casa em outubro de 2024 numa troca de prisioneiros de guerra, voltando também ao papel de ativista. Euronews encontrou-se com Butkevich em Bruxelas no mesmo dia em que as delegações dos Estados Unidos e da Rússia se sentaram para as primeiras conversações de paz, sem a presença da Ucrânia. Сучасна російська ідеологія, і я її бачив зсередини і в ув'язненні, і в полоні, все вирішує держава і керівники держави. Люди – це розхідний матеріал, яких немає своєї власної волі. І насправді опір, який Україна вчинила на початку повномасштабного вторгнення, викликав лють. Вони намагалися, в тому числі через пропаганду, розтовмачити, що Україна і українці, українки – це просто інструмент, який перехопили американці, європейці, оці всі, а його має тримати Росія. Я боюся, що інші міжнародні актори і міжнародні гравці, які зараз так ставляться до України, вони проявляють такий самий, давайте називати речі своїми іменами, імперський підхід, який позбавляє Україну, українців, Україну власної суб'єктності. І вони дуже сильно наближаються в цьому світогляді до Владимира Путіна, воєнного злочинця, ініціатора найстрашнішої, найкривавішої бійні в Європі від часів Другої світової війни. Quaisquer concessões territoriais impostas seriam inaceitáveis para os ucranianos, diz Butkevich, especialmente para os que vivem nas zonas ocupadas do país. Більше моє побоювання – це люди, які живуть на цих територіях. Тому що мова йде про мільйони наших співгромадян і співгромадянок. А судячи з того, що я бачив в полоні, особливо що стосується цивільних, які перебувають в ув'язненні російському, всі, хто перебувають на окупованих територіях, це заручники російського режиму. Я внутрішньо не можу не те, що погодитися, а уявити собі, що ми просто скажемо так, забирайте в заручники мільйони наших співгромадян. Я розумію, що про це йдеться деяким політикам великого міжнародного масштабу, але для мене особисто це неприйнятно. O Hamas anunciou que vai libertar 6 reféns vivos este sábado, além dos corpos de outros 4 já mortos, que serão libertados antes, em troca de centenas de palestinianos detidos por Israel. Esta quinta-feira, um alto funcionário israelita disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha concordado em permitir a entrada em Gaza de casas móveis e equipamento de construção. Há muitos solicitados. As duas partes ainda não negociaram a segunda fase do cessar-fogo, na qual o Hamas deverá libertar os restantes reféns. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni visitou o Papa Francisco no hospital esta quarta-feira e disse que ele está alerta e reativo, apesar da batalha contínua contra a pneumonia dupla e uma grave infecção brônquica que o mantém hospitalizado há quase uma semana. Meloni, que descreveu o encontro como caloroso e descontraído, disse que lhe entregou votos de felicidades em nome do governo italiano e da nação. Esta visita foi o primeiro encontro confirmado com uma pessoa externa, desde que o pontífice de 88 anos foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira. O Vaticano diz que Francisco dormiu bem e tomou o pequeno almoço. Credo che tutti dovremmo sentirci rasserenati al fatto che Papa Francesco sta in buone mani. Il Policlinico Gemelli è una delle più importanti strutture ospedaliere e quindi questo ci fa guardare con serenità questo momento particolare della Chiesa. Meanwhile, all public engagements on the Pope's agenda have been cancelled through Sunday. The Pope has thanked health workers at Rome's Gemelli Hospital. He also expressed gratitude to the public for their prayers and affections. In fact, many people have gathered here to show their support for the Pope, lighting candles, leaving flowers and cards at the statue of the late Pope John Paul II at the hospital's main entrance. Giorgia Orlandi for Euronews at Gemelli Hospital in Rome.
Uma nova Comissão Europeia e uma nova visão para a agricultura. Na quarta-feira, o Executivo Comunitário apresentou a estratégia para o setor. A Comissão diz que não se trata de voltar atrás nos objetivos climáticos, mas de dar mais atenção às necessidades económicas dos profissionais. Por exemplo, não se pretende impor, antes incentivar uma redução no uso de pesticidas. Os representantes do meio congratulam-se com a ideia, mas sublinham que o orçamento da política agrícola comum não é mencionado no plano. It is missing, and may I remind you that it was there in the strategic dialogue, in the conclusions of the strategic dialogue. This was a very strong message coming from all the partners that sat around the table. A Comissão quer lutar contra as práticas desleais e adequar os produtos importados às normas europeias. Propõe também o que diz ser uma simplificação administrativa, uma expressão que deixou desconfiados os verdes no Parlamento Europeu. We don't know what they actually mean with simplification. Simplification, less bureaucracy, or does that mean less regulation, less environment, less climate, less animal welfare? If this is deregulation, then this is not a good idea. A Comissão afirma que o plano visa fazer da agricultura um setor estratégico soberano. Acrescenta que é apenas um ponto de partida para o próximo quadro financeiro da política agrícola comum após 2027.